Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast do Grupo Sinop, o Pode Transformar. Hoje, dois super convidados. Primeiro deles, Luiz Marcati. Luiz Marcati, ele é conselheiro do Grupo Sinop e consultor de empresas. Tudo bem, Marcati? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. E junto com a gente, o Paulo Furlaneto, ele é gestor de marketing do Grupo Sinop. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, João. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui para bater um papo bem interessante. E o tema de hoje, vocês pediram. Alta produtividade empresarial. Na verdade, mais direto ao tema ainda, Sinop e alta produtividade empresarial. A gente vai falar disso, né? Produtividade, como gerir empresas, como gerir pessoas e ter uma produtividade máxima. Mas antes de começar, Marcati, imagina que a minha mãe está assistindo aqui o podcast. Não é nem minha mãe, eu também. O que um conselheiro faz? Te ligam e falam, Marcati, estamos com dúvida. É isso que faz o conselheiro? Precisam de um conselho. Precisa de um conselho, é isso? Não, vamos lá. Só trazendo um pouco de conceito aqui. Na ciência da administração das empresas, existem dois ambientes diretamente conectados, tá? Um é o ambiente da gestão. A gestão onde está a diretoria, a gerência, o dia a dia, a operação funcionando. O outro é o que se chama de ambiente de governança. Governança é quem governa a empresa, tá? No topo da cadeia de poder estão os sócios. E os sócios nomeiam um grupo de profissionais para, em nome deles, ajudar a definir os caminhos de futuro e monitorar o desempenho dos executivos. Então, o conselho, primeiro que o conselheiro não age sozinho, diferentemente como um executivo que tem lá a sua posição e os temas que ele é responsável. Então, o conselho é um colegiado e os conselheiros são os membros que compõem esse colegiado na administração da empresa. E como conselheiro do Grupo Sinop, eu queria começar entendendo o seguinte. Existe diferença em ser conselheiro ou consultor de empresas de uma empresa de Sinop e de uma empresa de São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Nova York? Existe diferença ou não? Sempre existem diferenças culturais pelo ambiente onde você está, isso sem dúvida alguma. Então, o pessoal do Sul, o pessoal de São Paulo, talvez num ambiente um pouco mais de pressão, né, sobre os negócios. Nova York é a mesma coisa. Agora, eu acho que o Sinop ele tem algumas características muito similares ao Sul, até pela própria colonização, né? Acho que o que a gente mais vê aqui é origem de gaúcho e paranaense, né? Então, eu acho que tem uma boa similaridade neste ambiente. E administrar uma empresa, os desafios são mesmo em qualquer lugar. Tá certo? É você gerir adequadamente os recursos, produzir bem, entregar bem e deixar teu cliente satisfeito. Sem cliente satisfeito, não tem produtividade que sustente uma empresa. Tá certo? Então, eu acho que nesse ambiente a gente aprende a entender essa questão da adaptação ao momento, ao local e também ao setor onde a gente atua. Mas, sem dúvida alguma, a Sinop é muito cercada por um dos maiores desenvolvimentos empresariais que tem no país, que é o agronegócio. Né? Eu acho que nos últimos 15 anos, pelo menos, a gente teve um salto de qualidade na administração do mundo do agronegócio, e isso acaba irradiando para os demais setores. Né? Ou seja, o empresário, o profissional que lida num ambiente de melhor qualidade, ele naturalmente se torna um cliente mais exigente. Então, isso provoca as empresas da região, Sinop, a ter um melhor desempenho também, a estarem mais atentos a essas coisas. E Paulo, você que vive aqui, por muito tempo foi professor universitário, vive as empresas da região, como você entende a produtividade de Sinop? Você entende que as empresas elas já estão ali na sua alta produtividade, estão entregando tudo que poderia, ou elas ainda poderiam entregar mais? Olha, João, um fator interessante que o Marcati comentou ali é sobre cultura, né? Cultura tem essa diferença, não adianta falar que não tem diferença, que tem. O fator sulista que é muito forte, mas nos últimos 10 anos também veio muita gente de várias regiões. Isso fez com que então teve a miscigenação de culturas aqui e fez com que a produtividade também pegasse essa característica de alguns locais. O que eu vejo de 10 anos para cá, 15 anos que eu estou na cidade, dando aula para faculdades e tudo mais, eu vejo que teve uma melhoria, sim, tá? As pessoas antigamente vinham para cá, para Sinop trabalhar, não tinham a qualificação, hoje você não consegue. Eu vou falar meu caso. Eu vim para cá sem um MBA, sem uma pós-graduação. Eu estava começando o mestrado lá, desisti
no Paraná, para vir para cá trabalhar. Hoje eu não consigo chegar em Sinop se eu não tiver mestrado para dar aula. Isso já vai... Eu estou falando de academia. E o mercado de trabalho é a mesma coisa. As empresas, como o Marcati comentou, elas buscam profissionais de fora. Porque hoje o mercado de Sinop tem potencial até financeiro, porque o agro é o celeiro brasileiro, né, Marcati? Exatamente. E consegue, então, até monitorar financeiramente essas pessoas. Então, consegue trazer profissionais. E tem um outro fator, com a qualidade de vida melhorando na cidade, um caso simples é o Shopping Sinop, fazendo 2 anos agora. Fez com que a qualidade de vida melhore na cidade e as pessoas veem com outra visão. Ah, não, Sinop é boa, tem voo diário, 3 voos diários. Então, são vários fatores que fazem com que profissionais, eu vou dizer assim, mais capacitados venham para Sinop. E aí tem essa melhoria de produtividade. Muitas empresas estão num ritmo muito forte, tá? Para responder sua pergunta. Muitas estão com consultoria, que eu acho muito importante ter, entendeu? Com a fator administrativo, a gestão bem feita. Outras ainda estão engatinhando. Pela própria cidade, a empresa ser nova, né? Mas eu acho que com advindo também da tecnologia e da digitalização, hoje você faz cursos online. Hoje você busca os conhecimentos e profissionais, né, nesse sentido. Então ainda tem um grande espaço ainda para melhoria, mas eu acredito que já melhorou muito, João, muito mesmo. E diz uma coisa, Marcati, você que vive esse mundo em produtividade, gestão de empresa, em conselhos de grandes empresas, produtividade é uma palavra que ela é justa só para grandes empresas ou médias e pequenas podem trabalhar produtividade? E mais do que isso, que raios é produtividade? Se a gente for entender, é só o produzir melhor? É simples assim? Não é simples, né? Talvez a explicação seja até simples. Fazer é mais complicado. Pelo menos mais complexo é. Você ter alta produtividade é você conseguir produzir bem, produzir melhor, com menos recursos alocados, entregando o melhor produto possível ou o melhor serviço possível. Né? Ou seja, evitando desperdícios, retrabalhos, excessos de burocracia, tudo isso que vai consumindo energia e não te traz resultado. Agora, quando a gente fala do tamanho da empresa, claro que cada uma tem a sua complexidade e a sua demanda por recursos, mas é assim, uma coisa que a gente aprende no mundo da administração é nenhuma empresa sobrevive ao longo do tempo pelo esforço dos seus trabalhadores. Nenhuma. Todas só sobrevivem pelo resultado que o esforço traz. Então, se eu não tiver sistemas de medir, aferir que eu estou com todo esse esforço trazendo o melhor resultado possível, eu tenho a chance de morrer em algum momento pela competitividade, pela inoperância, os clientes começarem a me rejeitar e por mais que eu trabalhe, eu não estou entendendo por quê. Então é ter sistemas de monitoramento e avaliação. Tem uma máxima em administração que diz, aquilo que a gente não mede, a gente não avalia. E o que eu não avalio, eu não consigo melhorar. Então eu tenho que ter sistemas de medição, de aferição, de indicadores de desempenho. Aí eu posso avaliar como está a minha produtividade e o resultado real que ela traz. Se eu pensar em 2 aspectos claros, melhor resultado para o meu cliente, melhor resultado financeiro para os sócios da empresa. Isso é muito legal, né? A ideia de, assim, o segredo não é trabalhar muito, é trabalhar bem, correto? Corretamente. Mas vamos imaginar que alguém contratou o Marcati para chegar lá na empresa e avaliar. Qual a primeira coisa que você olha a Marcati para entender o nível de produtividade daquela empresa? Existe uma fórmula ou não? Existem alguns caminhos, não é? Eu acho que é mais ou menos como o médico faz, não é? Dependendo do sintoma, você já vai primeiro olhar o sintoma, mas depois você tem que tratar a causa. Não tem jeito. Então, se eu tenho perda de vendas, eu vou ter que entender por quê. Mas eu estou aferindo, por exemplo, grau de satisfação do meu cliente. Eu estou aferindo a qualidade do meu produto em relação aos meus concorrentes? Ou a novos produtos que entraram e o meu ficou defasado? Quer dizer, se eu não estou olhando para isso, talvez eu esteja deixando de entender o que o mercado está me dizendo. Ele pode me dizer rejeitando apenas, tá certo? Aí eu tenho que olhar a qualidade do meu time, não é? Então eu tenho a pessoa preparada de forma adequada para entregar o que a empresa precisa e o que o cliente demanda. Eu tenho líderes adequados para liderar essa turma e o próprio modelo de administração dos donos conta muito. Porque eu acho que uma das grandes transições que a gente está percebendo, que a gente chama até que é o caminho da profissionalização da administração,
É sair do modelo autocentrado no dono, em que a estratégia está na cabeça do dono, o caminho está na estratégia do dono, a avaliação está na cabeça do dono. O dono precisa compartilhar, ele precisa ter gente de qualidade, como o Paulo falou, então eu tenho que trazer bons profissionais, eu tenho que dar autonomia para esses profissionais e eu tenho que cobrar desempenho desses profissionais. Aí eu compartilho. E ao compartilhar a estratégia, eu vou ter mais gente pensante comigo. Mais gente me dizendo se é o melhor caminho possível, né? Aí a gente parte daquele princípio que no nosso grupo ninguém é mais inteligente do que nós todos juntos. Tá certo? Então eu acho que esses são os caminhos naturais de evolução. E aí quando a gente olha, a gente tem que olhar um pouquinho de cada um desses fatores, não apenas para tratar o sintoma, mas identificar as causas. E às vezes as causas exigem trabalhos de transformação mais complexos. Não é apenas fazer uma oferta de preço e acelerar a minha venda, né? Tá? E como funciona isso? Porque você falou que precisa ter líderes competentes, líderes antenados, funcionários competentes, treinados. Quem é o responsável pelo treinamento dessa equipe? A própria equipe que vai buscar, como o Paulo falou, curso na internet, fora? É a própria empresa? É os dois? E se é os dois, quem é mais responsável? Existe uma resposta certa para isso? Eu acho que o começo dessa resposta parte da visão de longo prazo. Onde eu quero chegar com a minha empresa? Então, é o que a gente chama de pensamento estratégico, né? Mas para não dar um nome muito técnico, eu falo, onde eu quero chegar? Daqui a 2, 3, 4 anos, a minha empresa vai estar de que tamanho, entregando que resultado? Para isso, aí sim eu penso, bom, então, se eu não tenho um bom treinamento de pessoas, eu tenho que trazer uma área ou ter um apoio de alguém que me ajude a treinar. Se eu não tenho bons líderes, eu tenho que ou identificar dentro do meu time potenciais para serem promovidos ou ir buscar no mercado. Não é? Então, você vê que você acaba criando oportunidades dentro e fora da empresa de carreira. Não é? Porque se eu não tenho dentro de casa, eu tenho que buscar no mercado. No Grupo Sinop, a gente tem vários profissionais que a gente está, inclusive, trazendo de fora de Sinop, de fora até do Mato Grosso. Porque, pelo potencial e a complexidade do grupo hoje, a gente precisa de um profissional que a gente não encontrou aqui. Mas o que a gente está fazendo agora é, com este profissional que veio de fora, preparando o time dele para que daqui a algum tempo eu não precise importar mais um profissional. Então, essa é a visão de longo prazo. E Paulo, na sua visão, você que mora em Sinop, professor universitário, já disse que quando chegou aqui, você mesmo acredita que não estava preparado para a Sinop de hoje e você foi se preparando. Quando que não precisaremos mais importar gente de fora? Quando o Sinop já vai estar autossuficiente nesses profissionais? Ô João, eu tenho uma máxima assim que eu sempre estou aprendendo. Então, o aprendizado é contínuo. Não vejo algo que é finito, entendeu? Acabou com o profissional. Quando o profissional pensa que ele está nesse mote, já estou preparado, aí que vem o tombo, né? Nós dizemos, por quê? Porque você nunca está preparado. O mercado é volátil, muda muito, né? O comportamento do consumidor, que é o final de tudo, que será que está feliz com o meu produto ou serviço, é mutável a todo momento. Eu falo isso porque, assim, eu me comparava muito com o Paraná e Estado de São Paulo, para lá eu estava engatinhando. Aqui eu cheguei já num patamar que eu continuei buscando esse conhecimento, né? Mas eu vejo que tem muita coisa ainda, tem muito chão, tá? Para buscar. Nós, profissionais daqui, os profissionais daqui melhoraram muito, sim. Mas o que eu vejo, assim, que atrai isso é a qualidade de vida da cidade. Melhorou muito, né? Tem um ponto a acrescentar aí, que eu acho que é um desafio de toda empresa e de todo empresário, tá? Um é ter uma boa área de treinamento e desenvolvimento de profissionais em busca de entregar o que a gente quer. O segundo é fomentar no time, motivar, incentivar o time ao autodesenvolvimento. Buscar. A gente não pode estar esperando sempre aquilo que a empresa nos dá. Eu tenho que, como profissional, entender assim, bom, se eu quero evoluir, não é? O que eu preciso me desenvolver? Onde eu preciso me desenvolver? Em quais novos conhecimentos, em quais novas competências, em quais novas matérias? Claro que eu posso não me tornar um tremendo de um especialista num assunto, mas eu tenho que minimamente conhecer e entender o impacto desse assunto na minha carreira e na empresa que eu estou servindo. Então, eu acho que este fomentar o desenvolvimento contínuo é muito importante. E o que não falta hoje é acesso à informação, né? Então, está muito aberto, muito livre isso. A gente tem muita coisa a falar sobre tecnologia, sobre automação, mas para fechar essa parte de pessoas, queria entender o seguinte na visão de vocês.
No que hoje as empresas precisam investir mais tempo para que seus profissionais produzam melhor? É na parte técnica do profissional, a empresa investe mais tempo, ou é no psicológico, é como liderar, é como lidar com pessoas, são os famosos soft skills. Você acha que hoje as empresas elas precisam investir mais tempo ensinando a parte técnica para o profissional, ou a parte de relacionamento, de liderança? Qual o maior desafio da atualidade? Eu vou responder isso. Eu tive a oportunidade de visitar algumas empresas lá do Vale do Silício, né? Então você vê aquelas grandes empresas de tecnologia e eu vi o que eles estão procurando lá. Eles estão procurando gente com alta capacidade de solução de problemas complexos, capacidade de liderança, mesmo sem estar na cadeira de chefe, capacidade de interrelacionamento pessoal. O conhecimento técnico ele vai para o quarto. Porque é exatamente isso, ele está lá, ele está disponível. Eu preciso de gente que pegue esse conhecimento e saiba o que fazer, como interagir no time com isso. Então, sem dúvida alguma, os soft skills fazem o diferencial de qualquer time hoje. Lógico que você não abre mão do conhecimento técnico, você não abre mão da formação técnica. Mas eu também ter um monte de formação técnica e não entender como eu vou interagir nesse ambiente, também não vai trazer o melhor resultado. Então, soft skills é o mandatório. Eu concordo e vejo até assim uma dificuldade até de nós, seres humanos, de lidar com pessoas, né? E hoje, com o advindo da tecnologia, nós vamos falar talvez no futuro aí, as coisas estão muito mais práticas. É uma resposta no WhatsApp, é um contato mais direto, você tem todo esse conhecimento. E aí as pessoas ficam mais longe de interpretar, de lidar com algumas operações que acontecem no dia a dia. E o treinamento, como o Marcati falou, tem em qualquer lugar. Eu brincava com meus alunos que eu falava que a informação está na ponta dos dedos. Você clica em algum lugar, você vai buscar, você rola uma tela, você vê, né? E assim, mais a parte do... Eu brinco aqui também, tem um fator interessante só para falar, da parte da pessoa, do caráter, do valor, né? Que é algo também que podemos colocar com soft skill também, né? Porque hoje, infelizmente, nós não sabemos quem está do nosso lado. Entendeu? E uma empresa confiar num profissional. Nós falamos sobre profissionalização, né? O Marcati citou. A maioria das empresas de Sinop são donos locais mesmo, né? E vai estar crescendo. E quando você está crescendo, você tem que profissionalizar. O Grupo Sinop passando por isso, né? Como outras empresas também. E confiar nessas pessoas. Como que o dono, eu imagino, eu não sou dono de uma empresa, mas eu imagino como que ele confiar a sua empresa que você fez crescer, você fez tudo isso e deixar na mão de alguém. Então isso eu acho importante também. E Sinop está vivendo muito isso. Eu não digo do Grupo Sinop, mas eu vejo muitas empresas crescendo muito e deixa de estar na mão do dono para estar na mão de uma série de líderes. Esse é o momento mais difícil para um presidente de empresa, para um diretor de empresa, quando ele começa a perder o controle porque a empresa cresceu demais. Sinop está vivendo muito disso em muitas empresas. Eu gostaria de ouvir essa resposta. Esse é o momento mais difícil. E se for mais difícil ou não, qual a dica que você dá para quem está vivendo esse momento, está ouvindo o podcast e fala, caramba, é minha vida? É um momento, sim. É um momento que o pai libera o adolescente para sair de noite, né? Tá certo? E entrega a chave do carro para ele, esperando que ele use bem aquele carro e chegue inteiro em casa. Ele e o carro, né? E dependendo do carro é uma Ferrari, dependendo da empresa é um... Então, eu acho que o ponto-chave, eu vou voltar para o tema profissionalização. Porque é assim, quando eu entrego a chave do carro para o meu filho, eu dou uma série de orientações para ele. Eu o eduquei, eu espero eu ter dado bons exemplos para que ele se espelhe em mim e haja, lógico, ele vai agir do jeito dele, mas ele entende o que é certo e errado, né? O aspecto dentro da empresa, ele vai muito em linha com isso. Só que na prática, na empresa, a melhor alternativa, João, é ter regras escritas e formalizadas. Porque a hora que eu tenho as regras escritas, assim, qual é o meu papel dentro da empresa? O que cabe a mim fazer? Quais são os resultados que eu tenho que alcançar? Até onde eu posso decidir? A partir de que ponto eu tenho que elevar numa instância superior e perguntar para o dono. Então, e que isso é o caminho da profissionalização. É regras. Uma coisa que é muito perigosa dentro das empresas, João. Nunca peça para o seu funcionário agir por bom senso. Porque bom senso cada um tem o seu. Eu tenho que estabelecer senso comum. E o senso comum eu estabeleço com regras, com políticas, com alçadas, com normas. E aí está assim, eu trouxe um bom profissional, a norma está aqui, a meta está clara e combinada, e o meu sistema, eu sendo o empresário, o meu sistema de monitoramento e controle para saber se ele está agindo
em linha com o que foi combinado e esperado, entregando o resultado combinado e esperado, eu posso ir aos poucos levantando minha mão e dando mais autonomia para esse time. Mas é sempre gradual. Nunca é largar, delegar, não é delargar, né? Tá certo? Então não vou entregar de vez e soltar, não. E uma coisa interessante é que vocês dois têm barba branca, então você já deve ter mais de 5 anos de empresa aí, né? Bota 5 anos aí. E eu queria entender, principalmente de você, Marcati. Você que tá aí, quantas décadas você já tá aí como consultor profissional? Eu tenho 45 anos de vida profissional, 30 como consultor, 15 como conselheiro. Eu vou considerar os 45 anos de vida profissional. A gente está vivendo um mundo, aí eu não sei se eu estou exagerando porque talvez eu esteja errado, sei lá, espero que sim. Mas para mim eu acho que o mundo nunca esteve tão difícil quanto agora, nunca esteve num período de transformação tão grande, por causa da tecnologia, uma pós-pandemia que em algumas cidades o pessoal foi pro home office, como é que chama? Inteligência artificial pegando alguns empregos. Será que estamos vivendo um período de maior transformação na gestão de empresa desde que você, há 45 anos, começou a trabalhar com isso? Ou não? Você fala assim, não, João, calma. Já aconteceu isso outras vezes, vai ser só mais uma vez. O que você sente? Eu sinto que a gente está em mais um ciclo de transformação e que vai precisar se acomodar ainda. A grande diferença que eu acho entre há 45 anos atrás e agora está na velocidade das coisas. Não é? Então, quando fala hoje que o mundo é volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Na realidade ele sempre foi, as sociedades sempre foram. Só que a velocidade com que isso acontece está muito grande. E é isso que eu acho que nos assusta muito, tá certo? Então, eu espero que daqui a algum tempo a gente aprenda o que é viver nesse ambiente mais volátil e rápido. Por enquanto a gente ainda está no aprendizado. Então, eu peguei o período lá no século passado, né, quando eu comecei a trabalhar, as empresas por onde eu trabalhei em banco, tinha o computador só no mainframe, né, aqueles computadores que eram uma sala gigante e tal, então você só recebia o relatório na tua mão, só os caras da NASA lá que operavam o computador. Aí depois chegou o computador PC, né, o computador pessoal. Então já foi um salto muito grande. E aí muita gente perdeu emprego, muita gente não se adaptou, né? Aconteceu isso. Depois vem, já entrando neste século, a internet, né? Que na realidade começou no fim da década de 90. Então, e agora, nos últimos talvez 5, 6 anos, o crescimento das redes sociais. Mas o que eu acho, e aí acredito mesmo nisso, eu até falo isso quando em palestra eu já falei isso para o grupo lá, nós já passamos da era da informação. Eu acho que a gente está hoje na era do discernimento. Que informação é real? Que informação eu preciso? Que informação tem valor para mim, para a minha atividade e para a empresa onde eu atuo? E até para a minha vida pessoal, para a minha família. Porque informação você tem demais, boas e ruins, verdadeiras e falsas. Então, se eu não tiver discernimento, eu acho que eu vou sofrer muito nesse mundo. Ou eu vou acabar influenciado por um caminho que não é o melhor. Não é? E aí eu acabo desequilibrando todas as minhas relações profissionais e pessoais. Tá? Então, eu acho que o grande salto é esse, e nós vamos ter uma fase de acomodação aí. Né? Os esotéricos falam que a gente deve estar chegando ao fim da era de Aquários, né? Que era exatamente essa era da revolução. Então, vamos ver como é que isso se acomoda. Né? Aí o meu avô diria que é com o andar da carroça que as melancias se ajeitam na caçamba, né? Então, talvez elas estejam pulando muito nesse momento ainda. E um ponto interessante, só para concluir, nós estamos vivendo um momento único dentro das empresas que a gente não vivia antes. Porque antes você tinha os ciclos de aposentadoria curtos, né? Pessoa com 50 anos, algumas com 50 ou até menos, se aposentavam e saíam de empresas. Hoje nós temos, convivendo dentro de empresas, pessoas que nasceram em 5 décadas diferentes. Que vem desde a década de 60, 70, 80, 90, 2000. E isso também cria um ambiente de relacionamento diferente. A gente olha muito para os millennials, né, para a geração Z, mas você ainda tem na liderança o sênior lá, né, o cara que tem a barba branca como eu, tá certo? E o cabelo, né, e o cabelo nesse ponto também, mas eu acho que também é outro aprendizado. Como é que a gente convive com gente com culturas, com vivências tão distintas? É parte desse caldo aí. Eu achei fantástico a resposta do aprendizado.
São ciclos mesmo, né, que acontece. Conversar com meu pai, que veio de banco também, né? Ele, quando a primeira vez que ele foi mexer num computador, era a máquina de datilografar. Então, são várias fases, né, do profissionalismo que eu acho que nós temos que aprender. E aí tem esse processo de aprendizado que é um tempo. Aí, como o Marcati comentou ali, as coisas estão muito aceleradas, né? E aí o ser humano entra no fator psicológico, né? Que eu acho que é um grande tema a se conversar até nas organizações, porque igual falou, tem gente de 17 anos menor aprendiz na empresa, como tem gente de 60, 70 anos. E eu brinco com a minha mulher, quando eu saí da faculdade já, 20 anos atrás, eu falo, eu não vou me aposentar. Porque primeiro eu via isso na cabeça, que eu não queria isso, que eu tenho que ser produtivo. E produtividade para mim é dentro de uma organização, né? E hoje eu falo mesmo, porque se eu aposentar eu não vou ter aquela vida que eu gostaria de ter, né? Trazer isso para minha família, né? E não só financeira também, mas no dia a dia de conhecimento. Como nós estamos com várias gerações trabalhando, você está aprendendo. Eu tenho uma filha de 9 anos e eu tenho funcionários de 19. É só 10 anos de diferença, né? Que você consegue... Opa, e daqui minha filha já fez alguma coisa nesse sentido. E essa geração toda, quando se junta numa empresa, torna o trabalho mais complexo? Porque eu entendo a parte da troca de conhecimento. Mas quando você analisa grandes pesquisas, e aí não sei o quanto isso se reflete na realidade, você tem aquela pessoa de uns 40, 45 anos que talvez a vida dela seja trabalhar e o sucesso profissional lá na carreira, e tem talvez o de 19, 20 que está chegando na empresa que trabalhar é importante, mas a vida é fora do trabalho. E que faz questão de ter uma vida fora do trabalho. Como juntar essas perspectivas? Vocês notam isso no dia a dia? Sim, com certeza. Isso é, inclusive, foco de conflito, né? Conflito mesmo, na relação do dia a dia, porque você fala, poxa vida, mas hoje talvez eu precise trabalhar mais 1 ou 2 horas porque eu tenho que entregar alguma coisa e alguém está preocupado em ir embora porque tem a aula de tênis, o pilates, ou sei lá o quê. Então você realmente entra em confronto com essas percepções, porque as gerações mais antigas chegavam a abandonar a faculdade porque não conseguiam dar conta de largar o trabalho e deixavam de estudar. A de hoje é impensável isso, não é? Então, o que a gente entende como um caminho de consolidação desse ambiente, porque você não vai eliminar esse conflito. Esse conflito existe, ele é da natureza das pessoas e das suas experiências e expectativas de vida. Mas a questão primeiro, o propósito da empresa tem que estar muito claro para todo mundo. Os valores que guiam a empresa tem que estar muito claros para todo mundo, inclusive tangibilizado, ou seja, é perceptível na maneira como a gente trabalha e como a gente se relaciona com as pessoas. Ser palpável para as pessoas, né? Exatamente. De algum formato, ou mental ou físico mesmo. Exatamente. Tem que estar claro, tem que ser reconhecido, não pode ser uma conversa de marketing ou de endomarketing, né? Não, tem que ser para valer. Olha, nós dissemos que é assim, a gente tem compromisso com isso, né? E tem o outro lado dessa história também, que aí eu vou pro lado do pessoal dos 45 ou mais, que quando esse pessoal dos 45, 50 foi estudar, o comportamento era muito linear nesse sentido. Eu estudei, me formei, trabalho e me aposento. Certo? Quando a gente entra no momento atual, eu estudei, me formei, trabalho, em algum momento da minha vida, o negócio começa a mudar tanto, o trabalho muda tanto, as tecnologias trazem novo sistema, que eu tenho que fazer o quê? Voltar eu tenho que desaprender o passado e aprender a reaprender. E aí viver um novo ciclo. Em algum momento eu vou ter que desaprender um passado. Então, desenvolver essa coisa do desaprender para aprender o novo é um desafio muito grande. Exige muita clareza de consciência para entender a necessidade de fazer isso. E aí você vai até os 100 anos trabalhando, se a saúde assim permitir. Não sei se como funcionário, mas fazendo alguma coisa. Lá você vai conhecer aquela agência Liu Lara, né, que foi comprada por um grupo americano, ou inglês, não me lembro. É um grupo internacional muito grande. O Liu, que tinha mais de 70 anos de idade, o que ele fez? Ele estava lá ele continuou no conselho da empresa. Ele poderia continuar assessorando a empresa. Ele, não quero. Eu continuo sendo lá o acionista pelo acordo que eles fizeram. Posso até participar do conselho. Mas sabe onde ele foi trabalhar? Ele pediu um emprego de estagiário no Google. Ele foi trabalhar de estagiário no Google. Para quê?
para conviver com a moçada, para aprender coisas novas, para estar mais perto das novas tecnologias e manter sua cabeça viva, não é? Eu acho que essas coisas que a gente ainda vai aprender, como é que eu vou fazer daqui a algum tempo, né? Daqui a algum tempo, quando talvez eu não consiga mais continuar contribuindo com esse papel de conselheiro, mas eu quero continuar de alguma forma contribuindo com outros ambientes, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que me preparar para isso também. Então, eu acho que esse é o grande desafio da humanidade hoje, tá? Entender que não tem mais esses ciclos tão marcados de vida. Eu acho muito interessante, eu adoro a ciência da administração, né? E o Marcati respondeu algo agora que tem que ter senso comum e para isso tem que ter regras. E esses conflitos que você perguntou agora entre essas gerações diferentes, você ameniza como? Tendo regras. Opa, eu posso chegar até aqui. Como chegar é diferente, mas eu tenho que ter limites. Então isso ajuda também a empresa a você diminuir esses conflitos que você perguntou, nesse sentido. É claro, você tem que entender todas as esferas, né? 19 anos, 30 anos, 45, 60 anos, mas eu tenho que ter um norte, a empresa tem que ter, e através do propósito, visão, missão, valores, né? Nesse sentido. Então eu acho que todos temos que resetar o nosso HD às vezes. Precisa resetar esse HD. É difícil. Às vezes sobra resquício, mas eu acho que é uma coisa muito interessante. Nós temos que começar a pensar para ter essa nova aprendizado e continuar. E não perder o bom que você tinha também, né? Você tem que manter, sempre melhorando. E hoje estamos vivendo uma época que talvez o resetar o HD talvez seja um pouco mais fundamental, porque até então a gente competia no mercado de trabalho com pessoas. Uhum. Agora a gente começa a competir com máquinas também. Onde isso vai parar, Marcati? O desafio vai ser muito grande, cada vez mais para todos nós, não é? Eu acho que a gente vai acabar em um cenário em que tudo aquilo que for braçal, mecânico e automático vai acabar dentro de alguma máquina, não é? Então, às vezes a gente faz exercícios assim com profissionais, lista 10 atividades suas e pensa quais delas poderiam estar dentro de um computador, não é? E aí você vai selecionando e fala, bom, daqui a 2, 3 anos, talvez as 10 já caiam para 5, para 3, para 2. E aí eu tenho que me reinventar também, não é? Então, o que eu entendo é, nós devemos estar preparados para cada vez menos estarmos voltados para trabalhos braçais, cada vez mais para trabalhos mentais. E esse trabalho mental, que seria naquela faixa de como eu pego essas informações todas, como eu me beneficio do resultado desse trabalho automatizado, para tomar decisões, para encaminhar coisas, para criar novas coisas. Porque isso ainda está na cabeça do ser humano. Apesar de que a inteligência artificial ela consegue moldar, né, uma série de coisas, mas, como se diz, por exemplo, que o advogado ele coloca lá um caso dentro de um desses aplicativos aí, do chat ou de qualquer outro, e ele monta lá toda a defesa. Só que quem tem que ir na frente do juiz falar ainda é o advogado. Então, ainda tem a questão do modelo mental, da sensibilidade do ambiente, de entender como eu coloco. E eu acho que nisso as pessoas têm que se desenvolver. Qual é o perigo disso? O perigo disso realmente nem todo mundo vai conseguir acompanhar, porque é da natureza humana também. Nós não estamos todos no mesmo estágio de desenvolvimento mental, intelectual e até emocional para passar por isso. Então, eu acho que nós vamos ter que evoluir também no atendimento social às populações que não conseguirem acompanhar isso. Tá? Nós não vamos escapar disso. E quando eu falo nós, eu não estou falando... Não é só Sinop, não é só Mato Grosso, o Brasil. Não, o mundo vai ter que atuar assim. Porque a gente vai ter, talvez, um volume muito grande de pessoas que vão ficar à margem do trabalho, né? Mas, quando a gente pega, por exemplo, o Brasil ainda é muito carente de uma série de serviços, né? Aí quando você olha os índices de desemprego diminuindo, por exemplo, né, que a gente está vendo esse ano, diminuindo de forma até acelerada, você fala, puxa vida, que bacana, está gerando mais emprego? Não, o Brasil não está gerando emprego. O Brasil está gerando um grande número de empresários individuais, empreendedores, que estão crescendo fortemente, porque ainda você tem oportunidade de serviços em áreas não atendidas e tem uma demanda clara dentro das sociedades. Então, a gente tem que estar atento a isso, mas aí também tem que ter a coragem de ir atrás disso, de investir nisso, de estudar nisso e construir seu novo ciclo de vida, né? Eu acho que a gente passa realmente por ciclos, né? O ciclo de vida de qualquer organismo vivo, ele começa aqui no zero,
ele evolui na linha do tempo, chega no máximo, ele começa a declinar até que desaparece. Qualquer organismo vivo é assim. A empresa é assim. A nossa profissão também é parte do nosso. Só que o nosso desafio é que a hora que eu estou chegando aqui no auge, eu tenho que tentar criar um novo ciclo, uma nova curva de vida, enquanto eu ainda consigo ser produtivo. Mas para isso a gente precisa trabalhar muito a educação, a cabeça, a consciência das pessoas. A maioria ainda fica esperando muito o que a empresa pode me dar. E esses eu acho que vão ficar desabrigados. E Sinop é uma cidade que é impressionante como ela está crescendo na parte de serviços. Aqui mesmo no podcast, no Pode Transformar, a gente recebeu aqui o Kaká, que falou do número de empresas sendo abertas na cidade, o quanto precisa de mais hotéis na cidade. Ou seja, tem muito espaço para crescer aqui na cidade. E o ponto é, quando a gente está falando disso tudo, o Marcati está trazendo um monte de lições. Você entende, Paulo, que os empresários da cidade já estão preocupados com o estudo que o Marcati fala ou ainda estão com aquela cabeça de não, isso não é para Sinop? Porque, explica a minha pergunta, 6, 7 anos atrás, eu vinha para a cidade, conversava com empresários e eles falavam, não, pô, São Paulo é assim, aqui é diferente, aqui é diferente, aqui é... E de um tempo para cá eu não escuto mais o aqui é diferente. Todo mundo já notou que Sinop já é uma cidade que tem os acessos à informação como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Nova York? É difícil falar todo mundo, né? Mas esse percentual diminuiu bem, João. Hoje eu falo que 20%. Vou falar em números assim, mais chutes, né? Porque viram que a globalização, não a globalização da década de 90, mas o que é a velocidade hoje dela nos traz, viu que, peraí, eu tenho fator cultural, não tiramos isso, nós temos fatores culturais diferentes, mas nós temos a mesma possibilidade de alguém estar em São Paulo, Nova York, né? Eu tava brincando com um amigo meu que ele tá indo pra Miami, né? Ele vai ver um jogo da NBA e tudo. Eu falei, você vai conseguir falar com os caras lá? Brinquei com ele. Ele falou, não, Paulo, eu uso o meu negocinho aqui que eu comprei aqui em São Paulo, R$800, traduz 80 idiomas. 80 idiomas. Eu falei, olha que legal, né? Que bom. E você aprendeu inglês, você não quis. Mas assim, voltando para isso, João, respondendo para você, estão preparados, estão melhorando sim, tem mercado na cidade. Um fator interessante, nós vemos os números da cidade, 2.473 alvarás foram esse ano somente feitos, é um número altíssimo, né? Alvarás na cidade de Sinop até setembro. E aí você vê várias empresas chegando aqui. Nós no grupo ali recebemos muita gente que quer vir para cá. Porque nós estamos aqui no celeiro do Brasil, que é o agronegócio, não falar do mundo, né? E as pessoas vejam que tem essa oportunidade. E igual o Marcati falou, as pessoas estão vendo que elas têm a possibilidade de ter uma vida diferente, que é fazer o empreendedorismo, ela buscar o que é dela mesmo, né? Isso é bom para o Brasil, isso é interessante, mas nós temos que verificar também que tem as empresas que precisam de profissionais dentro dela também, que não é dessas empresas. É uma mescla, não tem como se dizer que eles... Uma porcentagem tá legal, sabendo que tem muitos cursos de fora, o pessoal tá fazendo muito curso fora, muitos profissionais vindo para cada treinamento e tudo mais, mas eu vejo que tem cidades do estado de São Paulo, Paraná, eu vejo que eu brinco que o crescimento é zero, né? Eu vejo a cidade dos meus pais, da onde que eles estão, vejo um crescimento mínimo, e você vê cidades como Sinop, crescimento altíssimo, Sorriso. O que a gente vê aqui, eu venho há 16 anos já eu frequento a cidade de Sinop, a gente vê que ela desenvolveu uma vocação de serviços muito forte, muito forte. Então, o comércio local é forte, a medicina local é forte, a educação local é forte, os serviços de advogado, serviços de arquitetura. Só você andar e reparar nas placas que tem pela rua, você vê quantos escritórios de arquitetura e engenharia tem, quantos escritórios de advocacia. Com design bem bacana, bem bonito. Isso aí, então ela se torna realmente ela canaliza serviços para cá, não é? Há muito tempo atrás a gente fez um estudo para entender a movimentação aqui no entorno. Então, vem gente de mais de 200 quilômetros de distância para fazer compras aqui. Não é? Por quê? Porque é um centro de variedade, de ofertas diversas. Né? Então, isso, sem dúvida alguma, é um alavancador do crescimento da cidade e do desenvolvimento da própria sociedade de Sinop. Tá? E diz uma coisa, Marcati. A gente pega vários estudos que mostram que grande maioria das empresas no Brasil não chegam aos 5 anos.
né? E quando a gente pega aqui o Grupo Sinop, imagino eu que ele é a empresa mais antiga da cidade, é porque ele é mais velho que a própria cidade, ele tem 75 anos. Meu ponto é, qual o segredo para uma empresa, eu tenho o Grupo Sinop, mas tem outras, para chegarem a 75 anos? Como fazer isso? Existe uma receita, não? Eu acho que existe uma receita básica do bolo, mas os ingredientes e a quantidade, cada um tem que criar o seu próprio, sabe? Quando você fala nas empresas de baixa maturidade, aquelas que somem em 5 anos, você vai ver que tem algumas questões de erros clássicos, não é? Como entrei no mercado errado na hora errada, não fiz claramente minha gestão financeira. Financeira não é nada complexo, não é caixa. Não, quanto é que eu gasto versus quanto eu faturo, para onde eu estou tirando dinheiro, de que forma eu estou tirando dinheiro. Então, muitas empresas acabam morrendo exatamente nisso porque não deu tempo ou o próprio empresário, o empreendedor não se preparou para isso. Tá? Então, claro, tem os acidentes de percurso, né? Quem montou a empresa no começo de 20 para empreender, sofreu quase que 3 anos aí com uma pandemia, mas isso não acontece. A última tinha sido há 100 anos, né? Então, isso não acontece sempre, mas a gente tem que estar atento. Então, esse é um caminho. Essa é uma atenção que se tem que ter. Quando a gente fala de profissionalismo e produtividade, não interessa o tamanho. Tá? Eu tenho que calibrar as ações e os controles da minha empresa de acordo com o meu tamanho, minha capacidade. Mas eu não posso não tê-las. Quando a gente fala em empresas familiares, aí você tem um outro grau de criticidade. Normalmente, uma empresa familiar, ela tem um sucesso atrelado à vida produtiva do dono, do fundador. Só que se ele não preparar adequadamente o seu processo de sucessão, a empresa corre o risco de fechar, mesmo ela sendo grande e mesmo ela tendo sucesso. Isso é uma estatística mundial, tá, João? De cada 100 empresas constituídas no ambiente de família, né, ou empresa familiar, só 25 sobrevivem à passagem da primeira para a segunda geração. Só 15 da segunda para a terceira. Menos de 10 da terceira para a quarta. Então, o que você acaba vendo é que, a cada avanço de geração, se eu não preparar bem o time que vai ficar aqui, né? Ou seja, quem vai suceder o fundador, quem vai suceder o segundo, eu corro o risco de, mesmo tendo uma empresa muito boa, vê-la desaparecer. Por ineficiência, por incompetência, por conflitos da própria sociedade, da família empresária, e destroem. Só que, por outro lado, ainda hoje, mais de 80% das empresas do mundo são familiares. Então, continua sendo um grande celeiro de empreender. Né? O ambiente familiar continua sendo um grande celeiro de empreender. Por isso que a gente fala que esta força empreendedora da família, somada à capacidade de profissionalismo no tocar um negócio, é que são a chave de sucesso. E aqui, o que eu aprendi, né? Quer dizer, a empresa está com 75, eu estou com 16 anos nela. O que eu aprendi aqui foi que ainda hoje são repetidos os valores dos fundadores. Isso está claro, isso é um pilar de sustentação da empresa. E o grupo que veio como sucessor dos três, né, fundadores, o seu Enio, a dona Nisa, o seu João, foram formados com esta veia empreendedora, trabalhadora, e vieram com os mesmos valores. Então, esta é a receita da continuidade, que a gente espera também seja passada para a próxima geração, no momento que essa próxima geração alcançar essa cadeira de direção da empresa. E falando aqui sobre produtividade, talvez vocês não tenham reparado, mas vieram algumas dicas, que eu anotei 5 delas para as empresas. Primeira dica, regras, deixar muito claras regras, Marcati passou isso. Segundo, valores, deixar muito claro os valores da empresa, e a equipe tem que seguir os valores. Depois, treinamento, seja da empresa para o profissional com ele mesmo. E de verdade, eu já vou pensando nelas para mim. Depois, listar 10 itens que você pode olhar e falar, poxa, isso daqui uma máquina pode fazer no futuro, deixa eu me preparar para isso que sobrar. E por fim, preparar líderes e sucessores. Mais alguma regra que a gente não citou aqui? Regra não, mais alguma dica que você fala assim, olha, essa não pode ficar de fora? Mais alguma, vocês lembram? Olha, tem uma que permeia por tudo isso, e sem dúvida alguma
isso está ligado ao jeito do empreendedor, né? Que é o alinhamento do amor pelo negócio com o propósito do negócio. É lógico que não é todo colaborador, principalmente o que não tem vínculo com a família ou com a sociedade, ele não vem com esse mesmo amor que o empreendedor tem, ou que a família do empreendedor pode vir a ter. Mas ele tem que ter clareza de que eu estou atuando numa empresa cujo propósito desta empresa está alinhado ao meu propósito de vida. Os valores dessa empresa estão alinhados aos meus valores de vida. E aí eu acho que a gente tem uma chance muito grande de ir adiante. Que eu acho que esse é o grande ponto do aprendizado das empresas e da geração Z. A geração Z ela tem muito esse olhar sobre o propósito, mas não necessariamente isto está claro e não se desenvolve esta consciência de qual é o propósito da empresa, qual é o meu propósito e como a gente faz um match disso para ter uma relação duradoura. Então, essa coisa dos valores serem de verdade, o propósito da empresa ser claro. Não é? Você até comentou a história do ESG, não é? São os impactos que a empresa causa no meio ambiente, na sociedade e nas suas práticas de governança, né? Da maneira como ela é governada. Sem dúvida alguma, tem muitas empresas que vivem isso sem ter esse título. Empresas que são voltadas para... Tudo que eu faço é para melhorar a sociedade de alguma forma. Não é? Muitas famílias empresárias e muitas empresas também têm ações sociais há quanto tempo já? Não é? Que agem. Ou preocupação com o meio ambiente, às vezes não é só por poluição, às vezes é por dinheiro mesmo. Tá certo? Ou seja, quanto menos eu desperdiçar, melhor é para mim. Para mim como empresa, para mim como empresário. E, logicamente, por causa disso, eu melhoro também o próprio meio ambiente. Não é? Tem um rabino, Newton Bonder, ele escreveu alguns livros, e um deles eu acho fantástico, chama A Cabala do Dinheiro. Ele trata muito a questão da cultura judaica ao lidar com a riqueza. Tá? Mas a frase que eu me lembrei agora tem muito a ver com essa questão do ESG. Ele diz o seguinte: se a riqueza que você construiu ela foi sustentada pela geração de riqueza ao seu redor, não é? Promovendo a riqueza ao seu redor, o cuidado ao seu redor, ela será uma riqueza sustentável ao longo prazo. Se você constrói a sua riqueza com bases na exploração ao seu redor, às pessoas e aos recursos, ela não será sustentável a longo prazo e um dia essa conta volta para você ou para a tua próxima geração. Isso, para mim, resume muito essa questão do ESG. Eu estou fazendo ESG de verdade por consciência e convicção, ou eu estou aproveitando o momento para dizer que pintei a parede de verde e sou ecológico agora? Né? Que é exatamente esse o termo que se usa em inglês, que é o greenwashing. Né? Ou seja, eu pinto, né, faço uma casquinha verde e parece que eu virei ecologista agora. Então, eu acho que essa questão da consciência, quem ainda não tem, já está atrasado. Vai precisar se desenvolver muito. Eu vejo um fator assim que eu me pergunto ainda, será que viver o momento é melhor ou planejar esse momento futuro, né? E aí eu me coloco que entre essas lições que você colocou, eu acho que nós temos que pegar todas elas e fazer em todo momento o melhor nosso. Mesmo que nós não sabemos que é o futuro de amanhã, né? É muito rápido tudo isso, mas se nós pegarmos e fazer com amor, que é esse propósito, né, interno nosso, eu acho que daí tem um resultado já fantástico. Não importa para quê, é dentro da família, é dentro da empresa, né? Então eu colocaria aí sempre fazer com essa paixão, né? Com esse amor, pensando nesse momento atual. Deixa eu só voltar à primeira pergunta que você fez. Né? O que é ser conselheiro? Né? O que faz um conselheiro? Vou falar um dos grandes desafios que o conselho tem. Como ele não é um executivo, ele não está no dia a dia da empresa, ele tem que ter a capacidade de ter sistemas de informações que permitam a gente entender se a empresa está indo no caminho certo e se ela está entregando o resultado esperado, correndo os riscos do jeito que a gente imagina e tudo mais. Então, o nosso desafio como conselheiro é olhar se o hoje está sendo bem feito e se esse hoje constrói o caminho para o nosso futuro. Se eu ficar só olhando o resultado do que aconteceu o mês passado, eu estou dirigindo o carro olhando para o retrovisor, né?
Tá certo? Então, eu não estou olhando para frente. Eu estou olhando só se entregou o resultado do mês passado e pronto. Se eu ficar olhando só para frente, eu não sei se o resultado de hoje me leva ao futuro. Eu posso morrer antes. Então, exatamente o equilíbrio entre como eu avalio o meu desempenho de hoje e se esse desempenho pavimenta o meu futuro. Esse é um grande desafio do conselheiro. Equilíbrio, é a boa palavra. E tem uma coisa interessante que imagino eu que poucas empresas têm conselhos, até porque normalmente é tema para empresas maiores. Só que eu que atendo várias empresas e a maioria tem conselho, o que eu noto que é interessante do conselheiro é que em todos os casos que eu conheço, não sei se serve para todos, eles não estão no dia a dia da empresa. Então eles conseguem ter uma visão de fora que às vezes é muito bem-vinda, porque quem está ali no dia a dia às vezes está viciado, está olhando muito fundo, e eles conseguem, por estar às vezes em mais de um conselho de empresa, até comparar. O meu ponto é, se essa visão está certa, o pequeno empresário, empreendedor, talvez o seu nome não seja um conselho, mas o quanto é importante ele ter um consultor externo que não vive o dia a dia dele para direcionar. Isso faz diferença no teu ponto de vista no negócio dele? Isso faz muita diferença. O grande desafio de qualquer empresário de pequena empresa é que ele monta a empresa com um sócio e no dia de montar a empresa ele combina com o sócio. Olha, cada um vai entrar com quanto de capital, qual vai ser seu papel, qual vai ser meu papel e nunca mais a gente fala como sócio. A gente só fala do dia a dia. A gente só fala da operação, do dia a dia, das demandas, do que acontece. E a gente não para olhar a empresa de novo como empresários. A gente está tão envolvido com o dia a dia que a gente não consegue ter essa visão. Essa visão do, será que o meu resultado hoje pavimenta o meu futuro? Será que eu estou construindo realmente uma discussão estratégica que me leva adiante? Será que eu estou olhando os erros? Né? Eu estou sendo crítico para olhar meus erros? Então, o que eu digo é, talvez muito empresário não tenha como constituir um conselho formal. Agora, ter a disciplina de sentar com seu sócio, de sair da cadeira de executivo e discutir como nós estamos indo, para onde nós estamos indo. Nós estamos com as pessoas certas no lugar certo, nós estamos alocando o recurso adequado para ter o melhor retorno. Ou seja, fazer este exercício de discussão é muito importante. E se eu puder agregar uma visão de fora, seja fixa ou não, né? Às vezes eu posso trazer um consultor para uma reunião. Vem cá, senta comigo hoje, vamos discutir nós um assunto aqui. E paga uma manhã desse consultor para ele te ajudar. O Sebrae tem muito caminho de mentoria, né? de orientação para isso. Então, mas eu acho que o importante está exatamente na consciência do empresário entender como é importante eu estar na cadeira de empresário e não apenas do executivo do dia a dia. Porque, normalmente, o dono da pequena empresa está envolvido com o dia a dia. Né? Ele tem o chapéu de dono e o chapéu de profissional ali tocando. Mas o dia a dia engole a gente. Né? Então, se eu não fizer esse exercício e essa disciplina e sai da cadeira, né? Sobe em cima da árvore e olha as coisas de cima, eu acho que ele pode começar exercitando isso, mesmo sem ter um conselho com conselheiros formais, que, claro, tem um custo. Né? Paulo Marcati, como vocês enxergam o futuro das empresas de Sinop? Daqui a 5, 10 anos, como vocês imaginam que vão estar a produtividade nas empresas de Sinop? João, uma pergunta que vale milhões, né? Mas assim, eu tenho um olhar muito positivo para a cidade em si e, consequentemente, as empresas também, né? Nesse sentido, porque eu vejo esse profissionalismo melhorando que nós estamos falando aqui, né? Saindo daquela gestão, mas não é a gestão ruim familiar, mas a gestão que ela não tinha essa visão futura e hoje eles estão tendo, né? Você conversa com vários grupos da cidade que eles têm essa noção. E aí? Como que eu vou estar daqui 10 anos? Planejamento estratégico, né, médio e longo prazo, né? E eu me sinto bem tranquilo em dizer que grandes empresas vão vir para cá, grandes grupos já estão vindo para cá. Nós temos grupos chineses querendo entrar por aqui e tudo mais, com a percepção e cultura deles também, mas nós temos as empresas locais crescendo cada vez mais. Nós vemos companhias que tinham 1 unidade, 2 unidades, hoje tem 4, 5, né? Eu vejo profissionais vindo para cá, como eu falei no começo, por causa da qualidade que vai melhorar isso. Então, eu acredito muito. Eu sou uma pessoa que vem de Sinop todo momento, nesse sentido, né? E tem uma visão que a bola da vez nessa região nossa é um fator de se pegar, analisar, estudar e falar o que vamos ser daqui a uns anos.
Nós temos alguns fatores de estudo mesmo, nós temos que pegar profissionais qualificados, nós temos que ouvir esses profissionais e não pensarmos que quem está aqui é o dono da verdade também, né? Tem que ouvir pessoas externas, tem que analisar tudo isso e trazer para esse método nosso, né? Para não sair também, né, nesse sentido. Então, para mim, é algo que vejo elas com grandes potenciais, as empresas que fazem seu dever de casa têm um grande potencial. Eu acho que a Marcat falou uma palavra que é interessante. Você não enriquece sozinho, você tem que enriquecer quem está à sua volta. Porque aí você tem mais potencial de crescer ainda com essas pessoas que estão ao seu lado, né? Então eu vejo com algo gratificante, algo que tem certeza que vai dar certo cada vez mais ainda. Eu também, apesar de não viver aqui, né? Eu não moro aqui, não estou aqui, eu venho umas 3, 4 vezes por ano a Sinop fisicamente, todo mês a gente está envolvido nas reuniões, mesmo que virtualmente, mas eu acredito muito, eu acredito na região, o setor basal, né, em volta, o agro, é um caminho de futuro, não tem jeito, tá certo? E esse próprio setor, cada vez mais se desenvolvendo em termos de tecnologia, produtividade, profissionalismo, ele vai provocar isso no seu entorno. Então, eu acredito muito que Sinop tem um grande futuro pela frente. É uma cidade que tem muito jovem, é uma cidade que tem muita gente estudando. Então, eu acho que o ciclo de evolução aqui ainda é muito longo. Eu espero que seja perene. Mas, Marcat, antes de terminar, veio uma pergunta agora importante do que o Paulo falou, que é: você voltou agora há pouco do Vale do Silício, como você falou, você está sempre viajando, conselheiro de uma empresa gigantesca como o Grupo Sinop, consultor de várias empresas, e o Paulo falou algo agora que eu ouvi muito nessa temporada do podcast, do crescimento acelerado de Sinop. Todo mundo que sentou nessa mesa falou: caramba, é impressionante como a cidade cresce rápido. Aí me veio uma dúvida: é mais fácil então gerir uma empresa numa cidade que está crescendo nessa velocidade? É mais difícil porque é difícil acompanhar, ou não muda nada? Então Paulo citou, a cidade dos meus pais está em crescimento zero. É mais fácil gerir uma empresa numa cidade que está crescendo muito, ou é mais desafiador? Ou não existe isso? Não, é muito mais desafiador, sem dúvida alguma. Uma cidade que não tem desenvolvimento e crescimento, ela vive um ambiente estagnado. Estagnado nessa questão do desenvolvimento. Então, para que o dono do mercadinho precisa se desenvolver se os clientes dele são sempre os mesmos, as demandas são sempre as mesmas, né? Principalmente se eu estou longe de grandes centros. Aí fica mais difícil ainda, né? Agora, uma cidade que cresce rápido, ela tem um lado muito instigador. Eu não posso estar fora desse... Porque assim, a cidade vai crescer com ou sem a minha participação. Certo? Então, eu escolho de que lado eu estou desse jogo. Eu quero estar do jogo de que vou construir o crescimento junto. Então, isso é muito bom. Isso dá uma adrenalina, isso dá uma aceleração natural. Qual é o risco disso? Meter os pés pelas mãos e crescer do jeito inadequado que não se sustenta no futuro. Né? Então, ter este equilíbrio entre o acelerar e de vez em quando levantar o pé, né? Eu acho que a gente não pode adotar a estratégia do nós capota, mas não breca, né? Tá certo? Não, tem que realmente ter um equilíbrio entre a aceleração, mas eu acho que esse é um grande fator de desenvolvimento das empresas. É o ritmo de crescimento da cidade e da região. Tá? Então, eu acho que quem souber aproveitar isso vai se dar muito bem por muito tempo aqui dentro. Marcat, Paulo, queria agradecer demais vocês aqui. Vocês não devem ter reparado, estamos há quase 1 hora batendo papo aqui, porque eu acho que fluiu bastante. Se quiser fazer o segundo capítulo, pode. Não, e ficou muito bacana. Tem conteúdo ainda. Queria agradecer vocês e pedir para vocês deixarem a mensagem final. Pode começar por você, Paulo? É assim, gente, vocês estão ouvindo sobre Sinop, né, falando sobre esse podcast do Grupo Sinop, mas... venham conhecer a região, venham saber sobre a região, venham estudar ela para vocês verem esse potencial. E sobre esse episódio, né, eu acho que é marcante como o conhecimento é importante. Né? A ciência da administração falamos a todo momento aqui, não importa se é a área de tecnologia, se é a área de marketing, se é a área de recursos humanos. Né? Então eu falo para vocês o que eu busco, sempre melhorando a cada dia. Tem uma frase nossa, né? 1% a cada dia é o importante, nunca parar, né? Então é isso, João. Eu agradeço a
o convite, pela participação. Fiquei muito feliz e estou muito honrado de estar do lado do Marcati e você aqui nesse episódio. Bom, eu acho que, falando em propósito, né? Acho que a gente vem para essa terra com algum propósito, né? A gente está nessa vida com algum propósito. Então, que nós tenhamos um propósito claro, um propósito bom, um propósito de evolução pessoal e coletiva, não é? Então, que nós sejamos realmente agentes de desenvolvimento social, agentes de evolução da sociedade, por meio do nosso comportamento, da nossa família e da maneira como a gente se relaciona. Então, eu acho que essa para mim, é um ensinamento que eu aprendi e eu acho que é muito válido para a minha vida, então eu gosto de compartilhar sempre que eu tenho a oportunidade. De resto, muito obrigado, adorei estar aqui, o papo realmente não pareceu 1 hora. Paulo, prazer estar com você aqui. João, muito obrigado. Quem sabe numa próxima a gente volta aí. Obrigado, pessoal, por compartilhar tanto conhecimento. E a você que estava aí nos assistindo, um super abraço e até o próximo episódio.